Ok. Então vamos lá, vamos seguir aqui na leitura. Bom dia a todos, aqueles que eu ainda não vi, feliz ano novo. E, e aí vamos seguir, né? Eu vou seguir aqui na leitura, só batendo aí, né, Jorge? Eu estou aqui no meu arquivo, na página 91, conectado a tempos difíceis. E no livro, qual página que é? 70, tio. 70. Para quem tem o livro na página 70. E para quem tem o arquivo é página 91. Vamos lá, então. Conectado a tempos difíceis. Existe uma outra possível consequência que devo mencionar no caso de você continuar a disparar os mesmos padrões neurais ao viver sua vida do mesmo jeito todos os dias. Cada vez que responde à sua realidade familiar, recriando a mesma mente, ou seja, estimulando as mesmas células nervosas para fazer o cérebro trabalhar do mesmo jeito, você conecta seu cérebro para que corresponda às condições habituais de sua realidade pessoal, sejam elas boas ou ruins. Existe um princípio da neurociência chamado Lei de Hub. Basicamente, afirma que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. A teoria de Hebb demonstra que, se você ativa repetidamente as mesmas células nervosas, a cada vez que elas forem acionadas, ficará mais fácil para que disparem em uníssono de novo. Consequentemente, esses neurônios desenvolverão um relacionamento de longo prazo. Assim, quando uso o termo conectado, significa que agrupamentos de neurônios disparam tantas vezes do mesmo modo que se organizam em padrões específicos de conexões duradouras. Quanto mais essas redes de neurônios disparam, mais se conectam em rotas estáticas de atividade. Com o tempo, o pensamento, comportamento ou sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele, se tornará um hábito inconsciente automático. Quando o seu ambiente influencia sua mente a esse ponto, seu hábito torna-se seu habitat. Assim, se continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, você começa a conectar seu cérebro em um padrão definido, que é o reflexo direto de sua realidade definida. Consequentemente, ficará mais fácil e natural para você reproduzir a mesma mente, momento após momento. Esse ciclo inocente de respostas faz com que seu cérebro e sua mente reforcem ainda mais a realidade particular que é o seu mundo exterior. Quanto mais você dispara os mesmos circuitos reagindo à sua vida externa, mais você conecta seu cérebro para que seja igual ao seu mundo pessoal. Você ficará neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Com o tempo, começará a pensar dentro da caixa, pois seu cérebro irá disparar um conjunto definido de circuitos que então vão criar uma assinatura mental muito específica. Essa assinatura é chamada personalidade. E aqui, né, nós estamos só para dar uma situada em quem está vindo aqui. é, Nós estamos vindo de um lugar onde ele estava explicando que o que a gente vive hoje, né, o que a gente vive hoje na nossa vida, é só uma repetição de memórias do nosso passado, né? Então, se você olhar mesmo assim e perceber, é porque é tudo muito inconsciente, então a gente não percebe, mas vamos trazer um pouco de consciência. Se você olhar a sua situação de vida hoje, do jeito que ela está, você vai perceber que ela é muito parecida com
o que a sua criança vivia lá na sua casa, dentro da sua família. Os sentimentos que a criança sentia, as emoções, os desafios que a criança sentia ali dentro da casa. Hoje, esses desafios eles estão sendo repetidos, talvez não pelos seus pais, mas pelo seu ambiente externo, né? Pela sua companheira, pelo seu companheiro, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelo seu chefe, pelo seu emprego. É uma repetição. Então, o que ele está dizendo é que assim, nós estamos presos às memórias lá do que a gente viveu, estamos vivendo a mesma coisa porque estamos recriando isso, e aqui ele está explicando por que que a gente está recriando. Por quê? Porque a gente está sempre agindo da mesma forma. E aí os neurônios eles estão começando a trabalhar em conjunto e isso está formando ali como se fosse um rio mais largo, né? Daquele hábito. Está se tornando um hábito. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo? Aí você fala, mas qual que é a saída disso? Ué, a saída, na verdade, ao invés de reagir, é acolher. Então, por exemplo, vem aquela pessoa e faz daquele jeito que te incomoda do mesmo jeito todo dia. Aí a gente quer acusar o outro, né? Claro, óbvio. Cada um sabe aí, né? Então a gente fica acusando o outro. Só que, na verdade, acusar o outro não vai ajudar, vai te prender na situação. Porque se você acusa o outro, aí pronto, tá decidido já, tá definido. O outro que é ruim, você que é bom, e o outro que é culpado pela sua infelicidade, certo? Sim, passando a risca assim mais simples, né? É assim, o outro é ruim, você é bom, né? Eu sou perfeito e o outro que é o problemático. E ele que tá me infernizando. E que se não fosse ele, eu estaria feliz, bem. Essa é a distração, né? Só que o que nós estamos propondo aqui é o quê? Essa acusação não vai te ajudar a se desidentificar dessa reatividade automática desse neurônio que já está viciado ali, que estão trabalhando em conjunto. Não vai te ajudar. Não vai ajudar a gente, né? Então, o que que eu estou propondo? Quando a pessoa vem e faz daquele jeito, ao invés de eu repetir aquilo e reagir, eu sinto. Por quê? Porque aquela pessoa ela está me levando direto à minha emoção que está me prendendo lá no passado. Ela está me colocando no núcleo daquela emoção que está congelada e que está me prendendo nessa situação repetitiva, e que está me impedindo de me distanciar dessa reatividade biológica das minhas redes neurais e me impedindo de criar uma coisa diferente para minha vida. Porque uma coisa é saber que eu posso criar a minha vida, outra coisa é eu conseguir fazer isso. Então, enquanto eu estiver acusando, me vitimizando, reclamando, não tem o que fazer, minha gente. Vamos continuar criando a mesma tragédia diária, certo? A gente aprende isso lá na parte 3 do método da jornada. Tá dando para entender isso, gente? Então, aqui, na verdade, estou falando sempre a mesma coisa, né? Na verdade, a gente vai lembrando que é meditação todos os dias para te ajudar a desenvolver o sexto sentido da observação e autoobservação. Autoobservação, porque se eu estou presente, eu estou meditando e estou fortalecendo essa presença, na hora que vem o outro faz aquilo assim, aí eu sinto, né? Aí vem aquela flechada assim. Ao invés de eu voar no pescocinho do outro, às vezes eu não vou externamente, né? Assim, às vezes eu não vou no pescocinho dele externamente, eu vou internamente, né?
Internamente eu esgano ele. Externamente eu não faço porque não é aceito isso pela sociedade, entende? Mas internamente eu vou. Ao invés de eu ir nele, eu volto para mim. É um segundo. É um segundo, é uma decisão que você toma. E aí eu vou sentir aquela dor entrando em mim, assim, né? Do impacto daquilo que aconteceu. Às vezes eu falo, nossa, aquela dor. Às vezes você tá ali com o seu companheiro, com a sua companheira, ela fez a vitamina, ele fez a vitamina lá, esqueceu de fazer para você, por exemplo. Aí já entra todo um sentimento, pô, não sou considerado, eu não sou isso, toda a minha dor, né? De falta de consideração, de amor que eu senti lá. Pronto, isso aí já. Eu tenho duas saídas, né? Três saídas, eu diria. Uma, ou eu finjo pra fora que eu não tô ligando pra isso e me detono por dentro, ou eu vou arrumar uma briga ali logo de manhã, ou eu vou pra dentro de mim e falo, qual que é a dor que tá me prendendo nesse ciclo repetitivo de sofrimento? Né? Então, olha, nós estamos num tempo, num momento que não dá mais para a gente fingir ser uma coisa que a gente não é. Não dá mais. Não dá mais para ficar dizendo que eu sou isso e eu não sou isso, entendeu? É o tempo do ser, não é o tempo do fingir mais. Quem está fingindo, quem está fingindo, né? Quem está insistindo em fingir, está passando um aperto nesse momento. Porque o tempo não está deixando mais fingir. Porque você não está mais aguentando internamente, né? A gente não está mais aguentando internamente essa incoerência. É uma incoerência. Então, eu, assim, às vezes eu estou dentro de uma relação que eu não quero estar mais, eu estou num emprego que eu não quero estar mais, eu estou fingindo, segurando uma máscara de bonzinho, agradador, que eu não quero, que eu não estou aguentando mais. Então, o tempo está apertando mesmo o suco do limão, né? E aí, pode ser, quando eu tiro a máscara, pode ser que eu me depare com sentimentos desagradáveis. Pode ser que eu me depare com o meu eu inferior, né? Que aí você vai começar, a gente vai começar a ver a verdade mesmo do que está acontecendo. Por quê? Porque é esse eu inferior que está destruindo a nossa paz, a nossa felicidade. E aí eu vou ter que olhar para ele, eu vou ter que olhar como eu sou agressiva, como eu sou agressivo, às vezes eu vou ter que olhar como eu sou manipulador, como eu sou manipuladora. Eu vou ter que olhar como eu fico seduzindo as pessoas para conseguir as coisas que eu quero. Eu vou ter que olhar como eu sou machista, independentemente de gênero, independentemente de gênero. E aí, por quê? Por que que eu sou dessa forma? Porque foi o jeito que eu encontrei de me defender daquele choque de dor que eu recebi ali quando eu era criança. Então eu criei um mecanismo. Às vezes eu criei um mecanismo de ser agressivo para afastar a pessoa, por exemplo. Eu criei um mecanismo, às vezes, de manipulação e de vitimismo para poder conseguir o que eu queria, porque era uma sobrevivência. E aí, esses neurônios, que é isso que ele está explicando, eles foram se acostumando e foram trabalhando em agrupamentos. Então, você vai ter que quebrar o hábito de ser você mesmo. Se você se percebe se vitimizando, reclamando, sempre ali para chamar atenção,
Ou às vezes sendo agressivo, né? Ou às vezes sendo indiferente também, né? Que fica ali, tipo, sendo indiferente, né? Sendo convencido de que é melhor que o outro. Ah, isso aí não me diz respeito. Eu já tô além dessas briguinhas, mas por dentro tá estourando. Olha, tá na hora de a gente quebrar o hábito de ser a gente mesmo. Tá na hora de você perceber como que é o seu modus operandi e começar a quebrar esse jeito de ser. Mas você só consegue sair disso meditando. Se não meditar, minha gente, é muito forte. Peraí. Se não meditar, minha gente, não tem jeito, que é muito forte. Você imagina, é uma coisa assim de tantos anos, cristalizado, forte, é um dique largo, tipo assim, é um rio mesmo que passa dentro da sua mente, de neurônios, de redes neurais, de ligações, trabalhando em agrupamento. Aí de repente você quer abrir um novo hábito, tipo, é um riozinho ainda, né? O neurônio, mas o cérebro ele é plástico. Você consegue restaurar, reformular, criar outras coisas. Eu digo isso, às vezes, até com coisa de dinheiro, por exemplo. Ah, eu não consigo ganhar dinheiro. Você já tá, você acredita que você não consegue ser uma pessoa próspera com o seu trabalho, com o seu propósito, por exemplo. Você acredita nisso. Mas e aí, vamos quebrar o hábito de ser você mesmo? De ser você mesma? Porque se você for olhar mesmo e mapear, você vai perceber que você não consegue fazer o dinheiro que você gostaria por causa disso, disso, daquilo, daquilo. Você vai ver nas suas ações, nos seus hábitos do dia a dia, os seus eus entrando e sabotando o que seria o seu crescimento, né? Porque essa sabotagem, esse não conseguir, ele não nasce do nada. Ele não é uma energia misteriosa, invisível, que a gente não enxerga. Eu não consigo por causa de coisas que eu faço que não deixam eu conseguir. Então, eu tenho que mapear essas coisas que eu faço e que não deixam eu prosperar. Às vezes, uma procrastinação, às vezes, um pensamento que passa, às vezes, uma reclamação em se adaptar ao novo, às vezes, né? A realidade que se apresenta no mundo. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo, pessoal? Por exemplo, às vezes eu fico reclamando, reclamando lá que o outro é grosso, é grossa comigo, grosso comigo, e que não tem carinho e que não sei o que, não sei o que lá, papapá, né? Aí, dentro da minha lente, a culpa é do outro. Por quê? Porque o outro que não me trata do jeito que eu mereço. Só que se eu for olhar mesmo, eu vou começar a perceber os meus vitimismos manipulando o outro, os meus vitimismos jogando culpa na porta do outro para botar o outro para baixo. Só que eu não quero ver isso. Eu quero ver só o outro. Eu não quero ver o que que eu faço para também apertar o botão do outro para o outro me tratar mal, por exemplo. É mais fácil eu falar, ai, tadinho de mim. O mundo não me entende. Eu não sei o que eu faço, eu sou tão bom e as pessoas só me tratam mal. E aí eu vou olhar lá, meu, uma maldade disfarçada, sabe? Então eu acho que tá na hora mesmo, né, de se a gente quer construir uma vida boa, a gente tem que começar pelo ABC, né? Não adianta eu querer me conectar ao poder maior, conectar as coisas da natureza. Olha, é isso sim, mas antes eu vou ter que olhar para como eu me saboto e quais são as minhas maldades, como que eu distribuo as minhas maldades.
Não cola mais isso, pessoal. Olha, se vitimizar, já era. Já era mesmo. Se você continuar insistindo com isso aí, tem um professor meu que ele falou assim, em 2025, se continuar insistindo com essa coisa, prepara o lombo, que 2026 não vai ser fácil para você, né? Coitadinho de mim, para com isso. Isso aí só cria coisa ruim para você. Vou ler um texto aqui que eu recebi de um amigo, que foi lido no Natal. Aí eu vou ler para nós aqui. Um amigo canalizou esse texto aqui. Porque, aí você fala, por que que o Thiago está falando de tudo isso no livro do Dr. Joe Dispenza, né? Porque é isso aqui que não está deixando você usar o que ele está falando lá, né? Então, o orgulho e o tadinho de mim. O orgulho forma uma capa para proteger o tadinho de mim, que é a inversão da prosperidade. A prosperidade é a manifestação da ação da gratidão. O tadinho de mim é a vítima criada para oferecer descrédito no mundo, para chamar a atenção e tentar receber conforto através da carência. Esta carência é o núcleo da vibração deste sofrimento que foi criada pela falta da energia feminina positivamente orientada. A cristalização dessa carência ocorre em dois estágios. No primeiro, os pensamentos negativos da reclamação e da lamúria começam a tomar conta da psique, até tomar forma de crenças limitantes. Nesse estágio, a pessoa começa a acreditar na teoria da conspiração e perde a sua autorresponsabilidade. Seus atos não mais correspondem aos seus frutos, e o orgulho a protege de eventuais compreensões sobre a raiz de seus problemas, deixando cada vez mais distante a ideia de uma vida positiva baseada na justiça e harmonia. No segundo estágio, já não é mais possível segurar o volume de insatisfação criado pelo acúmulo de negatividade dessas crenças limitantes, o que obriga o indivíduo a soltar essa negatividade pela fala e expressões do seu corpo, já tomados pelo veneno de sua própria negatividade, e aí precisa expeli-lo. Ainda em um estágio mais avançado, esta pessoa se torna uma antena parabólica, não só da sua ruína, mas procura também a ruína do mundo e se apropria dela como sua. E quando se vê em uma posição desfavorável em comparação ao próximo, também deseja a ruína do outro de forma silenciosa ou, em alguns casos, até de forma aberta, pois está carente e quer companhia em seu sofrimento, mas é orgulhosa demais para admitir isso. Em algum momento, esse sofrimento pode se tornar insuportável, fazendo com que a pessoa procure por atitudes alternativas superficiais, vícios dos mais diversos, né? Mas todas irão inevitavelmente fracassar, pois enquanto o orgulho estiver no comando, ele não deixará a compreensão criar vida. Então, a única solução para o orgulho será a humildade. É necessário respeitar as leis divinas e, em um momento de cansaço de sua infelicidade, orar e pedir ajuda à Mãe Divina. Ela proverá o conforto necessário para se adquirir força suficiente para meditar com honestidade e rogar por compreensão. Assim, será possível achar nossas responsabilidades, as causas e efeitos, e aniquilar o orgulho que protege a carência, e curá-la com o esforço diário da manutenção da sadhana,
Meditação diária. Sem sadhana, ficaria muito difícil manter uma energia elevada perante nossos infortúnios e os infortúnios do mundo. Desta maneira, com compreensão, poderíamos criar espaço para entender que tudo o que acontece é para o nosso bem maior. Nossa elevação, por mais dolorido que seja, e agradecer a todas as bênçãos da vida que sempre são derramadas ao nosso favor. Uma mudança de foco, uma mudança de rumo, uma transformação viável para a nossa própria felicidade, na simples observação de que a vida foi feita para agradecer. É isso, né? Esse é o resumo do que nós estamos trabalhando de uma forma coletiva, né? Tá pronto para soltar o tadinho de mim? Tá pronta para soltar o tadinho de mim? Tá pronto para largar aquelas espetadinhas direcionadas a outra pessoa, sabe? Que às vezes são bem camufladas assim? Tá pronta? Eu diria, né? Que se a gente quer realmente criar uma vida boa, não tem outro caminho. Alguém quer dizer alguma coisa? O tio, um ponto assim, quando você traz, que ele está trazendo, né? Você está falando dos caminhos neurais, mas ele está trazendo aqui também essa profundidade da questão química, né? Do corpo. E aí ele fala do neuroquímico, dos hormônios que se viciam, né? Que a gente traz até bastante no trabalho desse prazer negativamente orientado, né? E o quanto que esse é o grande vício, né? Então, só complementando com isso, porque ele vem batendo nessa tecla também, até porque ele está falando nesse capítulo de superar o seu ambiente. E aí a gente fica nessa roda desse prazer mesmo, né? Perfeito. Então o Jorge está trazendo uma coisa é, importante, né? Que é o vício que a gente sente nessa situação. Mas olha só, né? Se você é igual um vício numa droga, né? Até a pessoa admitir que ela está viciada. Não, eu não, só uso de vez em quando. É a mesma coisa. Eu acho que o primeiro passo é quando a gente fala assim, então tá, então essa situação se repetiu na minha vida, eu sou viciada, viciado nela, e aí, como fazer agora para eu poder sair desse vício? Como eu. Porque vai ter um período de abstinência. Por exemplo, se você é viciado em brigar, por exemplo, você vai sentir vontade de brigar de qualquer jeito e você vai ter que segurar a onda. Você tá entendendo? Por quê? Porque é um período de abstinência. Então eu tenho que assumir que eu sou viciado. A verdade mesmo assim é que não existe polarizações. Nós estamos aqui há milênios dentro de uma guerra do masculino e do feminino. A gente tem que ir além dessas coisas. A verdade mesmo é que o que existe é eu estou criando aquilo que eu estou vivendo. E o que acontece na minha vida é a chave e a fechadura. Eu sei que não dá para falar isso para movimentos extremos. Por exemplo, como eu vou falar isso pro, sei lá, movimentos extremos aí, né? Não dá. Esse assunto só dá para conversar com gente que está querendo buscar o meio do caminho já. Que
tá vendo que não tá dando certo esse negócio, a briga. Não tá dando certo. Porque, olha, eu vou te falar, sempre um lado vai ter o que falar do outro. Sempre, né? Claro que se a gente for olhar, por exemplo, você vai lá no partido político, eu não vou falar de política, mas você vai lá no partido da esquerda, por exemplo, eles vão te explicar tintim por que que eles são contra o outro lado lá. Se você vai na extrema direita, eles vão te explicar também tintim por que que eles são contra. E olha, eu sei lá quem tem razão, eu já nem sei mais, eu não quero nem entrar nisso, porque o que eu sei é que tanto a extrema esquerda contra a extrema direita estão dentro de mim, né? As duas partes estão dentro de mim. E se eu procurar, eu vou achar. Se eu procurar, eu vou achar. Então vamos continuar mais um pouco da leitura aqui. Como você forma o hábito de ser você mesmo? Com o efeito da habituação neural, as duas realidades da mente interior e do mundo externo parecem se tornar praticamente inseparáveis. Por exemplo, se você jamais consegue parar de pensar em seus problemas, então sua mente e sua vida fundem-se como uma só. O mundo objetivo agora é tonalizado pelas percepções de sua mente subjetiva, e com isso a realidade adapta-se continuamente. Você fica perdido na ilusão do sonho. Você poderia chamar isso de rotina, e todos nós caímos nela, mas a coisa vai muito mais fundo. Não apenas nossas ações, mas também nossas atitudes e nossos sentimentos tornam-se repetitivos. Você criou o hábito de ser você mesmo ao se tornar, de certo modo, escravo do seu ambiente. Seu pensamento ficou igual às condições de sua vida. Assim, como observador quântico, você está criando uma mente que apenas reafirma essas circunstâncias em sua realidade específica, externa. Tudo o que você está fazendo é reagir ao seu mundo externo, conhecido e imutável. De uma forma muito real, você se tornou um efeito das circunstâncias externas. Você se permitiu desistir do controle do seu destino. Diferentemente do personagem de Bill Murray no filme Feitiço do Tempo, você nem mesmo luta contra a incessante monotonia do que você parece e do que sua vida se tornou. Pior, você não é vítima de alguma força misteriosa e invisível que o colocou nesse loop repetitivo. Você é o criador do loop. A boa notícia é que, como foi você que criou o loop, você pode optar por dar fim nele. O modelo quântico da realidade diz que, para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar nosso estado de ser, porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é, em essência, nossa personalidade. É a nossa personalidade que cria nossa realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade. Devemos nos tornar outra pessoa. Mudar, então, é ser maior que nossas circunstâncias atuais e maior do que o nosso ambiente. Acho que é isso, né, pessoal? Tá dando para entender o que ele está propondo aqui? A gente vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar o jeito. Então, por exemplo, a pessoa vem assim e esquece de fazer lá a vitamina para você. A gente já tem um jeitinho de reagir a isso, né? A gente já vira a cara, já já fica sem falar com a pessoa.
já fecha, a gente já emite sinais para a pessoa, né? Que a gente está insatisfeito com ela, insatisfeita com ela. Coisa da criança, né? Você pode ver, igualzinho. A gente vive a mesma coisa. E aí a pessoa vai reagir daquela mesma forma, porque a pessoa também vai. Você já sabe como é que é. E aí a energia que você gostaria que tivesse vindo para você através da vitamina, ela começa a vir para você, só que de uma forma distorcida, através de uma briga. Melhor do que nada, né? Pelo menos tenho uma briguinha aqui de cada dia, ao invés de olhar mesmo o buraco que eu tenho dentro. Então eu me contento e me vicio com essa miséria, com essa escassez. Ao invés de, puxa, a vitamina não chegou. Uf, mas eu preciso ter muita humildade, né? Para admitir para mim mesmo que eu fiquei chateado que a pessoa não fez uma vitamina para mim. Primeiro começa daí, porque senão o orgulho já pega já no começo, na cabeça. Ele já não deixa nem eu perceber que eu estou chateado com a pessoa, porque a pessoa não fez a vitamina para mim. Eu atravessando ele, aí eu começo opa, tô chateado, tô chateado. Eu posso até falar pro outro que eu tô chateado? Posso, mas não necessariamente. Se for importante para você expressar, né? Mas toma cuidado só para esse expressar não ser já o seu eu, personalidade, né? Ah, eu expresso tudo que eu sinto. E aí é isso. Aí já tô virando um chato, né? Já é é o meu eu de cada dia. Por quê? Porque eu quero correr daquilo que eu preciso sentir. Então a vitamina não chegou, aí eu entro dentro de mim, falo, puta que chateação, assim, né? Nossa, tá doendo. Doeu dentro de mim. Respira, fica no incômodo. Aí muitas vezes você vai sentir um impulso de falar alguma coisa para a pessoa. Você vai fazer diferente dessa vez. Então a saída é estar em você, conseguir ficar com você. Com você. E olha, eu vou dizer, viu, assim, esses hábitos, eles entram de uma forma muito sorrateira. Às vezes uma coisa que aconteceu, você nem percebeu, já entrou. E aí você vai, oi, boom. Você me ouve? Sim, você pode falar um pouquinho? Você estava falando sobre o vício na migalha, né? O vício naquele pouquinho. Você trouxe sobre a energia vir distorcida pela briga. Que é, pelo menos eu tenho a atenção da pessoa, mesmo que seja por meio da briga, né? Você Isso. pode falar um pouquinho disso na rejeição, como isso acontece na rejeição? Eu tô precisando só encaixar um pouquinho isso em mim. Então, se você puder Na falar como rejeição, faz esse porque vício da rejeição. isso é porque o que que acontece? Como você não consegue ficar com você, então aí quando a pessoa te rejeita, você acaba brigando com a pessoa, certo? Ou brigando, ou sendo indiferente, ou fazendo daquele jeito que você já sabe como é que você faz, né? Quando você se sente rejeitada pela pessoa. Mas a verdade mesmo, o que você precisa aí é como você cria essa rejeição. Como que você vai criando esse momento onde a pessoa te rejeita? Às vezes de um jeito de ser, às vezes em falas, no relacionamento do dia a dia ali, a pessoa vai ficando meio com o saco cheio, meio. Aí a pessoa fala, ah, meu, sai daqui, sabe? Se você conseguir pegar como você cria a rejeição da pessoa, aí sim você está começando a sair. Porque enquanto você receber a rejeição e achar que ela está vindo do nada e que as pessoas não te entendem, e que você é linda, maravilhosa e ninguém te trata do jeito que você merece,
né? Vai repetir. Por exemplo, tem pessoas que são traídas no relacionamento. Traídas mesmo. Companheira ou companheiro vai lá e tem uma relação fora da relação. Tô dizendo aqui em casos de monogamia, né? Tem gente que é poligâmico e tá tudo certo, né? Também. Aí são outros combinados, né? Mas vamos supor, assim, no tradicional aqui, no combinado monogâmico, aí o companheiro, a companheira vão lá e traem. Quem é traído sai como se fosse, assim, uma vítima indefesa do universo. E a pessoa que trai, ela é malhada na cruz, dentro da nossa sociedade. Mas olha, eu vou te falar, quem foi traída, quem foi traído, criou essa traição. Criou essa traição no dia a dia, criou essa traição na distância da companheira, do companheiro, nos maus tratos, nas faltas de gentileza, na falta de compreensão do outro. Tem casos e casos, né? Tem gente que tem essa doença mesmo, esse vício em sexo. Isso é outra coisa, tá? Eu tô dizendo aqui num contexto normal, sem essa patologia, né? Porque tem uma patologia. Tem gente que tem patologia mesmo, e tá tudo certo. Que tem essa. É um vício, igual vício em cigarro, vício em bebida, vício em droga. Tem vício em ficar. Mas assim, quando não é esse o caso, você pode ver. Eu vou te falar, eu, Thiago, já vivi essa situação, né? Eu já vivi essa situação, assim, uma vez uma namorada minha me traiu. Eu consigo perceber hoje, assim, olhando, assim, tudo que aconteceu, eu consigo perceber aonde que eu comecei, como eu fui criando isso, até desembocar na ação mesmo dela ali, né? Eu realmente era uma pessoa, por exemplo, que desfazia dela, mentia, deixava ela em casa e falava que ia para minha casa e saía com os meus amigos. Muitas vezes eu dava prioridade para os meus amigos e não dava atenção para ela. Aí é muito fácil, né? Aí a pessoa vai lá e me trai, eu falo, pô, a pessoa me sacaneou aqui, não sei o quê. Não, peraí, calma aí. E tudo que eu fiz antes para a pessoa fazer isso? Eu tô dando um exemplo que é um exemplo fácil de ver. Isso não é só com traição, com relacionamento, é com várias coisas, né? Por exemplo, nesse caso da Bumi, ela deve fazer alguma coisa que faz o outro rejeitar ela. Ela deve fazer. Só que ela ainda não sabe. Aí a pergunta seria assim: como eu faço para me tornar uma rejeitada? Deu para entender, Bumi? Deu. E eu fico pensando sobre o resultado, porque o resultado é sempre o mesmo. Quando a rejeição acontece, seja num relacionamento afetivo, numa amizade, seja lá o que for, eu me encolho. É, essa é a sua personalidade que você criou. Você cria a rejeição, aí quando a pessoa te rejeita, porque você fica, por que que você, aí você pode perguntar, mas por que que eu crio rejeição? Porque você está viciada nela. A química, os hormônios, isso que o Jorge está trazendo, você está viciada na rejeição. Inclusive, você atrai pessoas que vão te rejeitar, que já têm essa predisposição. Olha, eu vou te dar uma dica. Para toda vítima tem um agressivo. É a chave e a fechadura, entendeu? Você quer ver um agressivo realmente assim, sair do sério, é ele dar de frente com uma vítima.
entendeu? Aí cada um com a sua máscara, aí um atrai o outro. Nós vamos ali entrando e continuando. Então, às vezes, por exemplo, você vai continuar atraindo, você vai atrair mais uma vez esse tipo de pessoa, mas daí se você percebe, você já corta, fala, não, isso aqui não, isso aqui é o meu vício, eu quero outra coisa pra mim. E larga pra lá, não precisa ficar mandando recadinho, né, assim, para recadinhos tipo assim, indiretos, né? Solta pra lá o outro, deixa o outro viver a vida dele. Oi, Jorge. Só complementando-te com algo que ele traz, assim, que me tocou muito, é que quando chega um momento desse nosso vício, que é o corpo controlando a mente. Então, assim, as células mesmo, elas se acostumaram àquele nível daqueles tipos de hormônio. E naquela intensidade, quando vai baixando, imagina, é um pedido celular pra gente, assim, sabe? De eu preciso disso, senão eu não tô bem. Eu não tenho força, eu não tenho o que quer que seja. E aí eles disparam essa necessidade do corpo pro cérebro. Preciso disso. Então, quando ele tá falando, né, pra gente ir além disso, a gente poder perceber, assim, e refazer também essas células, né, para uma outra bioquímica. Perfeito, é isso aí. E aí a Lu Queiroga trouxe aqui que às vezes, por exemplo, ela é terapeuta floral, então às vezes um floral pode ajudar, né? Aí a gente vai usando, vai buscando o que é melhor para nós, para a gente poder. Tem uns que gostam de floral, outros que gostam de outras, né? Eu não sei, cada um vai usando aquilo que sente que faz bem para si, né? Mas, ô, Então, Tiago, bom dia, né? Pasme, mesmo assim, a resistência ao traumatizar a pessoa com com uma pessoa certeza. consulta, e quando pede sessão, do seu livrinho e tal, porque é óbvio, eu sei o quanto vai durar. Tá ali, né? Chegou no meio de tanto que esse comportamento, né, que o colega disse antes, do corpo controlar a mente é tão forte que até para fazer o movimento de tomar o floral a pessoa não toma, tá? Perfeito. Aí fiquem atentos, né? Porque essas informações também aí já pode já ativar o coitadinho de mim de novo, né? Então, pô, é forte mesmo, tá vendo? Eu tô aqui, é tudo nas células, é no corpo. Olha, assim, de verdade, você precisa fazer o seu trabalho, tá? Sem coitadinho de mim mesmo, de verdade. Você precisa fazer o seu trabalho. Então, no caso da Bumi, ela precisa ver o que que ela faz para criar essa rejeição. Não tem outro caminho. Ela tem que ver isso. Se ela quer ser feliz e viver em paz, ela vai ter que olhar isso. E cada um aqui na sua história, entendeu? Ai, mas está na célula, no DNA. Sabe, tem um eu, que é o eu passador de pano, né? Ele fica passando o pano para eu inferior, assim. Ah, mas vem lá da minha ancestralidade, pô, também, tudo. Uma coisa é você dar o seu melhor, tentar e às vezes pisar na batatinha, né? Tudo bem, amanhã é outro dia, você se perdoa. Eu não estou dizendo para você ser rígido e duro com você. Agora, outra coisa é um eu que fica passando o pano, que ele fica passando a mãozinha na cabeça de você mesmo, assim, falando, ai, tá tudo bem, porque, pô, isso aí é tão forte mesmo, tá tudo bem. Não, olha, não está tudo bem mais. Durante um tempo foi tudo bem. Um tempo do planeta foi tudo bem mesmo. Mas hoje não está tudo bem mais. Você tem que tomar consciência das suas maldades, de como você prolifera a guerra dentro de você e é a mesma guerra do mundo. Né? Então tem que estar consciente e dar o seu melhor para frear essa guerra dentro de você. Assim você está ajudando o coletivo.
E olha, eu vou dizer, guerra, e quem faz guerra não é só quem atira, não, viu? Não é só quem atira. Então vamos nos conscientizarmos. Ok, gente? Tá claro? Tiago, Oi. Oi, posso fazer Zélia. só uma. Oi, querido, bom dia. Pode. Bom dia. Eu sei que o grande aliado para essa desconstrução é a disciplina. Pelo menos eu sinto assim, mas eu sinto que é a minha grande dificuldade também. Eu começo bem, aí eu caio, eu Sim. saio dela. Queria que você falasse um pouquinho da disciplina, até que ponto ela auxilia aí no processo. E a disciplina, ela é uma energia, é, que ela é uma energia ligada à energia do pai, né? Por quê? Porque ela é uma energia de ação, ela é uma energia yang. Você precisa fazer o que precisa fazer e precisa sustentar essa ação diariamente, né? Então, se você às vezes tem problema com disciplina, talvez possa ser bom olhar para a minha relação com o meu pai, né? Até que você consiga, mesmo com a falácia da mente, sentar e fazer. Olha, hoje de manhã eu vou falar assim, minha mente, o que ela falou que eu estava cansado, assim, o que ela falou, porque agora, olha só, nós estamos desmamando a nenenzinha pequena aqui, de 1 ano e 2 meses, desmamando ela noturno, porque a minha companheira, ela já tá já cansada já mesmo. E aí eu falei, então tá bom, então eu vou assumir à noite. Aí tô assumindo. E chora, e grita pela mãe, e aí vai pra cozinha, e dá pãozinho, e dá água, e volta, e aí dorme, e acorda, acordou muitas vezes. Aí hoje o relógio tocou ali de manhã. Puxa, minha mente falou, pô, mas você fez tudo isso à noite. Olha, eu vou falar, minha mente me infernizou para eu não fazer essa sadhana. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e olha, a minha mente ela veio me infernizando, ela me acordou 15 minutos antes do despertador, né? Porque ela me acordou 15 minutos antes do despertador e eu tava meio dormindo, meio acordado, ela já tava me falando, ó, você continua, vai tocar o despertador, mas você não precisa. Eu fui observando, você não precisa fazer. Você não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tocou o despertador, que foi a hora que eu combinei comigo mesmo? Nem antes e nem depois. Tocou o despertador, sabe o que eu fiz? Eu sentei e fechei o olho. E fiquei. Foi a melhor coisa que eu fiz. Melhora no meu cansaço, melhora no meu vigor. Olha como que eu tô hoje. Fiquei a noite inteira acordado praticamente. Ela acordou umas 5, 6 vezes. Mas assim, tô me sentindo disposto. Eu tenho certeza que é por causa da prática também, sabe? Então, assim, a mente, ela nunca vai deixar de te infernizar. Ela sempre vai falar para você não fazer. Se você ainda não consegue fazer mesmo assim, aí eu sugiro que você olhe para sua relação com seu pai. Por quê? Porque às vezes eu tive um pai muito disciplinador mesmo, alguma coisa assim, eu não sei, né? Eu tenho alguma questão com essa energia, tá? Mas, Elia, assim, no seu caso, minha amiga, eu acho que é um caso de sentar e fazer, sabe? Não sei, é uma percepção. Ok, gente? Então Tá vamos tirar bom, uma foto? querido. Tá bom? Obrigada, Deu para entender, obrigada. Zélia? Ajudou Sim, alguma querido. coisa? Muito. Olha, tá simples assim, né? Senta e faz e pronto, entendeu? Senta e faz, senta e faz. E pronto. Tocou, você levanta, não pensa. É igual feitio, sabe feitio? Sei, Quando sei. você olha aquele monte de trabalho, se você for pela mente, você vai deitar na rede. Mas daí você vai indo, vai vindo a vitalidade, sabe? Você vai vencendo. É a mesma coisa. Você senta e faz, simplesmente assim. Fala, eu tenho que fazer porque isso aqui é a minha paz do meu dia.
É a paz do seu dia. Se você não faz, seu dia é outro. Você entra no mindset conhecido, tá? certeza. E, e o James Clear, que é um autor de um livro chamado Hábitos Atômicos, ele fala que existe um vale que é um vale da desesperança. Porque quando você começa a praticar um novo hábito, ele é um. Ele inicialmente parece que não faz efeito. Parece que ele não faz efeito. E aí você larga ele. Por quê? Porque te ocorre uma desesperança. Por exemplo, você começa a praticar uma atividade física, pô, só aquela barriguinha não some, seu corpo continua igual, e você fala, pô, larga para isso aí para lá. Mas na verdade ele fala, é a constância nesse pequeno hábito que ele vai criando uma curva ascendente. Quando ele engata, aí você é igual aprender a tocar violão, sabe? Então, assim, talvez no início que você comece a fazer o silêncio, você não perceba ainda os benefícios que isso está trazendo para você, mas persevere. Eu tenho certeza que se você faz isso durante um ano, a sua vida vai mudar completamente, em todos os sentidos, para melhor, tá? Ok, vamos tirar uma foto? Quem puder abrir a câmera? Vamos lá fazer um, então, sorrisão aí? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Ah, vamos fazer um silêncio, silêncio, silêncio. Tô falando de silêncio aqui, ó, tá vendo? Quase me pegou aqui. Ok. Obrigado, pessoal. Beijos.